Olá, boa tarde a todos. Eu sou Alan, da 117ª Zona Eleitoral do nosso maravilhoso TRE Paraná e da nossa querida Xambrê. Dando continuidade aos vídeos tutoriais sobre prestação de contas anuais, veremos agora os procedimentos iniciais no PJE de uma prestação de contas anual referente às declarações de ausência de movimentação de recursos, ou seja, aqueles partidos que não tiveram movimentação durante o exercício financeiro de 2020. Ok. O que nós veremos neste tutorial, Alan? Primeiramente, no PJE, a inclusão do objeto do processo e a retificação da autuação. Teremos no objeto do processo uma sugestão de dados mínimos fornecidos aqui pelo cartório. Isso daí depois tudo fica também, né, os modelos no link aí dos vídeos, né, abaixo daí, para que vocês possam, se assim o quiserem, utilizarem esse modelo. Ato seguinte, faremos uma consulta no portal SPA pelo ODIN 2, né, no módulo SPCA Cadastro, para verificarmos se o prestador de contas anexou em PDF os documentos, tais quais procuração do advogado, certidão de regularidade do contador e extratos bancários. Uma observação até essa data, 30/6, infelizmente, nas declarações de ausência, o SPCA ainda não está juntando os documentos. Nos processos de prestação de contas com movimentação, está sendo feita a sua regular juntada, mas nas ausências, ainda não, como veremos, inclusive nos processos reais aqui desta zona. Ato seguinte, uma informação para o juiz eleitoral para dar um subsídio relativo aos processos de prestação de contas, dentre a qual conterá nessa informação minuta do edital de impugnação. O prazo é 3 dias, porque é o rito simplificado, em relação à declaração de ausência de movimentação de recursos. Sugiro, tá? Isso aqui é uma questão que nós fazemos aqui, juntamos uma certidão do FGIP, né? O Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, do ODIN 3 ou da consulta pública, ao qual dá os dados do partido político. Essa prática ajuda bastante na questão dos omissos, para depois você fazerem as intimações também. O do SICO, para verificar os julgamentos de exercícios anteriores. E, ato seguinte, faremos uma minuta de despacho inicial. Temos uma sugestão aqui também e tem também a portaria sugestiva desta 117ª Zona Eleitoral. Sem mais delongas, vamos ao PJE. Aqui no nosso PJE, eu tenho aqui alguns processos que já estão na fase das minutas para assinatura, mas vamos pegar desses dois novos. Pela ordem, vamos pegar aqui o de número menor, que é o 44, para colocarmos o objeto do processo. Conforme já foi informado num vídeo próprio, né, vocês podem verificar que as etiquetas elas são juntadas automaticamente, porque elas foram criadas com a classificação, mas isso está lá bem explicado num outro vídeo tutorial. Então, aqui, qual que é a sugestão, Alan, de objeto do processo? Vamos abrir aqui o nosso arquivo do Word. Esta é a sugestão. Temos aqui o tipo, né, de ação, se ela é declaração de ausência de movimentação de recursos ou, no caso, até com movimentação de recursos, né, é só fazer uma mudança. A classificação é a mesma para os dois tipos de prestação de contas, o exercício, o município, o partido, CNPJ, presidente, CPF, tesoureiro, CPF e a fundamentação legal. Copiamos. E colamos aqui no objeto do processo e salvamos. Perfeito. Ato seguinte será fazer ou seja, a retificação da autuação. Alguns processos estão autuando de forma certinha. Esse daqui, vou mostrar aqui para vocês, ele só colocou o partido e não puxou nem o advogado. Embora ele está devidamente cadastrado, foi só por causa do Serviço da Receita Federal que estava indisponível no momento de validação. Mas eu já fiz uma prévia consulta no SPCA e esse processo está tudo redondo. Então, ele pode ocorrer esses tipos de erro na validação, se tiver algum dado errado, CPF estiver cancelado, CEP também apresenta o erro. Eu não vou apresentar todos os erros aqui, mas esse processo depois nós vamos ver logo aqui na frente que
ele está correto. Então, mas esse não alterou, eu vou ter que retificar esses dados. Nós vamos aqui no menuzinho de tarefas, né, ó, essa flechinha, encaminhar para retificar a autuação. Retificar a autuação, e daí nós vamos fazer o complemento daqueles dados que precisam ser alterados. No nosso caso aqui, o assunto está correto, tá? E nas partes vamos ter que fazer alterações. Quais? Mudar o tipo de parte de interessado para requerente, a gente tem uma recomendação expressa nesse sentido aqui no TRE Paraná, cadastrar presidente tesoureiro e o respectivo advogado. Então, e primeiramente, vamos só dar uma olhada lá, como eu falei, no portal SPCA, para ver se esse partido juntou ou não essas documentações. Então, vamos lá no nosso ODIN 2. Vamos aqui. E entrar no nosso portal SPCA. Vamos colocar aqui a senha. A fase é sempre produção, portal SPCA. No ODIN 2, ele tem 3 funções. Em outros vídeos será a análise do SPID, né? O extrato bancário, mas o que queremos nessa parte inicial é o SPCA cadastro. Essa é uma versão de consulta nossa, a prestação de contas apresentada pelo partido. Selecionamos aqui o município, no nosso caso, Paraná. Este processo é de Alto Paraíso e o partido é o 23 Cidadania. O último, podemos ver aqui, ó, o exercício 2020, o usuário está liberado e foi encerrado. E já foi devidamente autuado. No nosso caso, nós só fazemos a visualização, nós não fazemos a alteração de dados. Mas para o partido, é esse mesmo formato aqui, tanto para as declarações de ausência, quanto para as prestações de contas com movimentação de recursos. Nós verificaremos aqui em cadastro, que tem os agentes responsáveis, e vamos ver se ele juntou os documentos, que foi o que eu tinha informado anteriormente. Nesse caso, está devidamente juntado. Nós vemos aqui na primeira parte, olha só, o do Clóvis, que é o presidente, ele tem a procuração. Perfeito. O do Johnny também está aqui. E o do contador também está aqui. O prestador poderia juntar tanto do presidente tal, ou até pelo advogado. No caso aqui do advogado, pode ver que ele está sem, mas é que já está juntado nos outros 2 agentes. Então, eles foram aqui devidamente preenchidos, tá? E vamos voltar aqui ao menu inicial, no canto superior esquerdo, e ver a conta bancária. Cadastro aqui, tem as contas bancárias cadastradas, ó, recurso para a campanha, que é a conta obrigatória. Se ele movimenta recursos, tem que ter também a conta outros recursos. E também consta aqui. Eu já fiz até o download desses documentos e eu vou explicar por que ali na nossa retificação da autuação. Vamos voltar para o nosso PJE e fazer a retificação. O que eu farei aqui? Você já sabe, né? Você clica no lapisinho, você altera e depois você inclui o procurador. Eu vou dar um pause no vídeo para ele não ficar longo e já vou fazer essas alterações. Feito aqui, então, a nossa retificação da autuação, inclusas as partes como requerentes, o advogado devidamente vinculado. Qual passo agora, Alain? Vamos colocar a nossa certidão de revisão da autuação. Aqui em Xambrê já tem todos os modelinhos pré-cadastrados dentro do PJE. Aqui, então, prestação de contas anual, o DA de declaração de ausência, certidão de revisão. Esse docs é com inclusão de documentos. Então, está aqui. Vou fazer aqui a devida formatação, mas só lembrando de forma bem rápida, né? Selecionando o texto. Bom, vou fazer aqui bem rapidinho só para esse primeiro tutorial. A gente seleciona todo o texto, texto sem formatação, Arial 14, às vezes fica um tom de cinza, eu marco aqui em preto. E o que eu faço? O cabeçalho é centralizado em tamanho 12, eu tiro aqui a citação do advogado para cada parte, deixo
tamanho 12, e o título das certidões, e eu uso esse padrão para todos os documentos, é 16, e aqui vai ficar como justificado. Então, feita aqui a devida formatação, é uma certidão de revisão da autuação, que colocamos o objeto, incluímos o objeto, as partes, foi adicionado o presidente tesoureiro no polo ativo requerente, a reclassificação para requerente, lembra que o partido estava como interessado, e a vinculação do advogado conforme a procuração acostada. Como eu mostrei lá, aqueles documentos eu baixei do SPCA, cadastro, porque não está sendo feita a devida integração ainda. Estou juntando eles nessa certidão de revisão da autuação. Já fiz a juntada aqui, só não vou mostrar porque para não gastar tempo. E por fim aqui, eu falo que essas informações estão devidamente publicadas lá no Divulga SPCA, ao qual já foi gravado num outro tutorial a respeito do Divulga SPCA, ao qual não veremos aqui. Nós assinamos e, ato seguinte, faremos a informação ao juiz eleitoral, juntando, como foi falado na parte inicial do tutorial, a certidão extraída do SGIP, uma minuta de edital para impugnação, né, da declaração de ausência de comunicações prazo de 3 dias, e também uma certidão do CIRCO que mostra os julgamentos dos exercícios anteriores. Então, nós vamos aqui na tarefa elaborar documentos e vamos juntar essa informação aos autos. Conforme eu falei, nós temos aqui os modelos, tá? Já todos devidamente colocados dentro do PJE. Agora eu vou fazer só a formatação rápida aqui. Então, feita aqui a nossa informação, ela informa, né, o juiz eleitoral que trata a prestação de contas, exercício financeiro 2020, o partido, cita a certidão de revisão da autuação, né, fala sobre a legislação aplicável, segue a minuta, né, do edital de publicação da declaração de ausência, né, para impugnação, e os documentos juntados, né? Então, junta a minuta, junto o relatório do CIRCO e o do SGIP. Eu já juntei aqui, já fiz isso para a gente não perder tempo, e assinamos este documento. Ato seguinte, aí nós vamos para a nossa minuta, tá, de despacho inicial, e como eu falei também, se você tiver uma portaria, e também vai estar anexado a descrição aí, né, desse vídeo, o modelo aqui da Zona Eleitoral de Xambrê, compartilhado gratuitamente para todo o Brasil. Vamos aqui na tarefa remeter concluso, e nós faremos, então, a nossa minuta. Já temos ela aqui devidamente salva também, um despacho inicial. E essa abreviatura aqui, então, declaração de ausência, e MR é movimentação de recursos. Aqui também, novamente, vamos fazer a formatação, dar um pause para não gastar tempo no vídeo. Então, aqui feito, é só para vocês verificarem. Caso vocês não façam uma portaria, então aqui o juiz já está determinando a reabertura do SPCA em caso de requerimento, ou quando não foram juntados os documentos no SPCA, então já para agilizar isso daí, né, no trâmite do feito. Nesse caso, fazer a intimação dos requerentes na pessoa do advogado constituído nos autos, ou, caso não haja, por meio eletrônico. Então, daí, seria intimação pessoal pelos meios eletrônicos, seja devidamente regulamentado pelo CNJ, resolução TRE Paraná, temos mensagem circular aqui no Paraná, e tem portarias do juiz eleitoral nesse sentido. Enquanto você faz, como é que trata-se de uma declaração de ausência, eu já posso, mesmo intimando eles, eu posso até fazer o trâmite processual seguir, com a publicação do edital para impugnação, no caso de 3 dias. Se fosse aqui movimentação de recursos, aí nós teríamos que verificar. Se tem dados a serem retificados, aí você tem que aguardar esses dados para daí você fazer a publicação do edital. Nesse caso aqui, sem movimentação de recursos, já posso antecipar a publicação. Aqui já tem um comando para o registro no CIRCO, porque não está sendo feita a integração automática, tá? Então, vocês têm que fazer o cadastro, estará no outro vídeo também. Certificar
as informações dos incisos 2 e 3 lá do artigo 44. Se houver impugnação, intimar os requerentes para apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Mesmo com a impugnação, nós já podemos dar uma analisada na documentação. Será feito também em outros vídeos futuros. Ato seguinte, quando tiver feito cumprido esse rito, vista ao Ministério Público para ele fazer parecer. Se tiver alguma diligência, né, pelas partes ou de ofício, a gente pode intimar os interessados. Esses interessados são tanto os requerentes quanto se for algum órgão para cumprimento de diligência, alguma coisa nesse sentido. E se houver um documento novo, depois disso, a gente abre vistas para as partes manifestarem, mas isso somente se houver esses documentos novos, já na fase ali final do processo, para manifestação no prazo comum de 3 dias. Aí, ato seguinte, voltar concluído aqui para julgamento. Então, é um despacho bem completo, ele já está salvo e nós vamos remeter para assinatura, tá? Então, o que nós vimos aqui no presente tutorial? Vamos pegar aqui o arquivinho. Então, nós vimos aqui a inclusão do objeto do processo dentro do PJE, a retificação da autuação, verificamos o modelo sugestivo aqui desta zona eleitoral, da zona de Xambrê, vimos a consulta ao portal SPCA para verificarmos se os requerentes juntaram os documentos lá diretamente no SPCA, foi informada a observação que ainda não está fazendo, mesmo juntado, não está sendo feita a juntada automática, mas, segundo informações do pessoal do TSE, será feita essa regularização em breve. Fizemos a informação para o juiz eleitoral, colocando minuta do edital e as certidões do SGIP e do SICO, e também essa minuta de despacho inicial. E também fica sugestivo vocês terem uma portaria, né, para delegar tanto o trâmite processual. E num outro momento nós vamos falar sobre alguns dados dessa portaria, mas ficará para os futuros vídeos. Então, chegando ao final deste tutorial sobre prestação de contas anual, né, ou prestação de contas partidárias, como é utilizado também, e estamos vendo os procedimentos para declarações de ausência de monitoração de recursos. Mas lembrando que até essa fase, esse vídeo também se aplica, e foi feitas ressalvas e informações para as prestações de contas com movimentação de recursos. Eu sou Alain, da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê, do nosso querido TRE Paraná, e sempre pronto para ajudar.